Porque o medo, gente, é uma coisa que se alastra. Ainda além de neutralizar quem está com medo, neutraliza quem está do lado. Por isso que você tem que selecionar. Se tiver pessoa do teu lado que tem medo, querido, que essas pessoas que temem a tudo, essas pessoas que, além de elas estar cheias de medo, ainda põe medo em você. Dizendo, não vai dar certo, não. Você já está inseguro, né? A pessoa fala, esse negócio vai dar errado, né? E você pode estar crendo, mas se você ouve esse tipo de palavra, o que acontece? Você se desencoraja na hora. Coisa boa quando você está, né, temendo e você escuta alguém dizer, tenha medo não, vamos para cima, vamos, vai dar certo. Né? Eu me lembro que quando nós começamos a subir no monte do Anhangava, e o Anhangava é 1.500 metros de altura, né, de altitude. E tem que subir pelos grampos. E pensa, para uma pessoa que tem medo de altura, subir aquilo lá. Foi desafiador para mim. E aí nós vamos, primeira vez, nós subimos com uma equipe de pastor, de pastora, de profeta. E eu nunca tinha ido, né? Primeira vez que eu estava indo. Então, enquanto estava na reta, estava louvando, estava profetizando, falando em línguas, né? Mas quando chegou, né, na parte dos grampos, que eu olhei para cima, eu falei, eu vou ter que ir. Não tem como voltar. Isso porque eu falei assim, como que eu vou voltar? Olha aí os discípulos, os filhos espirituais, as filhas, tudo aí, gente. O que eu vou fazer? E eu olhei e minha mão começou a gelar, minha mão começou a gelar, queridos. Suar, né? Gelar e suar. E eu ali embaixo. E o povo subindo. E o povo nem aí, fazendo festa. Né? E aí, quando chegou a minha vez, eu subi, acho que foi a pastora Simone, né? A pastora Simone e o pastor Rogério. E eu não lembro quem mais estava, tinha umas outras mulheres de Deus ali, outros homens de Deus junto, na hora que chegou no meu momento de subir. E aí eu falava, meu Deus, eu não posso voltar, vai ser vergonhoso, né? Mas aí eu peguei e falei, gente, eu tenho que admitir, eu tô com medo desse negócio aí. E quando eu falei que eu tava com medo, eu falei, eu tô com medo, tá passando mal, né? As meninas começaram a me incentivar. Não, apóstola, a senhora consegue, a senhora é leoa. E foi pra cima de mim, né? Ó, pam, né? Eu consigo, né? Fui, gente, assim, sabe? No meio, o diabo falando, vou te derrubar, vou te matar daqui. No meio, eu ouvia Satanás dizer que ia me derrubar lá de cima. Vou te matar. Eu te trouxe aqui para te matar. E começou tudo a rodar. Tontura. E eu no meio daqueles grampos lá. Foi muito forte essa experiência. E aí eu comecei ali a falar com Deus e falar com o Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo veio sobre mim ali. E ele me fortaleceu, ele me encorajou. E vamos. E eu conseguia subir, queridos. Depois, quando eu cheguei lá em cima, no cume mesmo do monte, quando eu recebi do Senhor, que o Senhor tinha preparado, então o medo ficou desse tamanhozinho perto da proporção daquilo que Deus tinha preparado. Eu tinha que chegar até lá em cima, para viver algo novo com Deus, para receber algo que o Senhor tinha preparado. Então entenda uma coisa, Deus pode fazer promessa na tua vida, mas para você chegar, para você herdar essa promessa, para você viver essa promessa, Deus pode ter implantado sonhos dentro do teu coração. Porque os sonhos que Deus tinha para esse povo era essa terra, uma terra belíssima. Era uma mudança, era uma transformação. O Senhor tirando o povo da escravidão para levar o povo para onde? Para uma terra próspera. Para levar o seu povo para uma terra que manava o quê? Leite e mel. Mas tinha uma trajetória. Eles teriam que derrotar gigantes. Eles teriam que derrubar muralhas para eles receber a terra. Então, na nossa vida, na nossa trajetória, gente, vai ter essas dificuldades e não adianta você querer que outras pessoas vençam isso para você. É você que vai ter que vencer. Então, não tenha medo de encarar esse medo, né? Não tenha medo de... A Luana falou, né, da experiência com a tarântula, eu vou falar algo aqui também, né? Voltando lá no monte, agora eu subo aquilo lá, né, normal, para mim é... Então foi vencido. Agora você imaginou se eu tivesse ficado ali embaixo? Se eu tivesse deixado o medo tomar conta? Ou se eu tivesse ali
pessoas mais medrosas do que eu, né? Que não, a pastora vai cair mesmo, né? Então nós temos que nos encorajar. E entenda você também. E você também tem que ser o que é um ativador de pessoas. Você também tem que encorajar as pessoas, né? E às vezes nós temos que também encararmos, né, esse medo para que esses traumas, né, para que haja cura, né? Que haja cura nas nossas vidas, né? E quando nós também fomos para a cabana de oração, foi muito forte também o que o Senhor fez, né, na minha vida. Nós, depois da cabana tudo pronta, lá em cima do monte, a cabana tudo fechada, assim, tudo lacrada. Depois de construída, ainda eles passaram aquela, eu não sei como é que chama aquela, que é tipo uma espuma que coloca assim, e ela cresce, né, e ela lacra, ela fica dura, né. Então não tinha por onde entrar nenhum tipo de inseto ali. E de repente, queridos, na primeira noite que nós chegamos lá na cabana para dormir, quando nós abrimos a porta da cabana, tinha uma aranha dessa. Era enorme e a bicha era tão endemoniada que quando nós abrimos a porta e acendeu a luz, ela arqueou-se, ela levantou, sabe aquela aranha que pula? Eu não sei se é arqueadeira, arqueira. Mais ou menos 1 metro. Sei lá, é essa daí. Essa que pula. E enorme. Parece que quando ela viu a gente, ela já... E o povo tudo saiu correndo. O povo tudo saiu correndo. E aquele apavoro, né? Pega alguma coisa para matar. Todo mundo correu. E a minha reação foi o quê? Eu fiquei assim... Não, nem sai Satanás. Nem o sangue de Jesus eu consegui. Eu paralisei. Eu fiquei assim... Olhando para a aranha. E a aranha lá parada. E todo mundo correu. Daí viram que eu tava lá parada, daí eu parada, gente. Pegaram uma vassoura que tinha pro lado de fora e mataram a aranha, jogaram a aranha pra fora. E o povo rindo, o povo conversando, e eu aonde? Parada. E ninguém viu que eu tava em choque. Por conta do medo da aranha, né? E aí o Senhor falou comigo, você vai precisar vencer, porque eu quero você aqui todos os dias. E aí, o que aconteceu? Eu falei para o Ronaldo, falei assim, a apóstola Jô está aqui na live, né? A Paty, não sei se a Paty está aqui na live. Eu fiz igual a Paty, nunca mais, né? Igual a Paty quando foi no Anhangaba, né? A Patinha voltou reclamando e falando pro pai dela, nunca mais, né? Mancando, tadinha, né? Com as perninhas doendo. Nunca mais, né? E eu falei pro Ronaldo, eu vou embora desse lugar e nunca mais eu volto aqui. E aí o Ronaldo conversou comigo, todo mundo falou, não, apóstolo, não é assim, né? E aquilo, eu fui tomada por aquele medo, mas o diabo sabia, gente. Então eu tô dando esse testemunho porque ele vai colocar coisas, obstáculos, impossibilidade, para que você não consiga olhar o lado bom, para que você só veja o lado ruim da situação. Foi assim que os outros 12 fizeram, né? Eles só olharam o quê? As impossibilidades. Eles ficaram, o medo só nos faz ver o quê? A impossibilidade. Ah, não dá, não vai acontecer, não tem jeito, tá perdido, já morreu, né? Não tem mais como fazer, não, já tá como perdido. Não adianta tentar, já tentou, não deu certo, não vai dar certo, não. É só esse tipo de palavra, né? Agora, o Senhor Espírito Santo, ele sempre vem o quê? Nos convencer. Ele vem nos convencer, ele vem nos dar o quê? A inspiração. Ele vem nos encher de coragem. Foi o que ele fez com Josué e Caleb. Ele encheu eles de coragem. Os outros possivelmente estavam desconectados, né? Mas Josué e Caleb não, estava ligado. Estava totalmente ligado. Josué andava junto, né? Com Moisés, estava vendo as coisas que Deus fazia através de Moisés. Ele estava vendo, ele já conhecia o poder de Deus. Então, o espírito de Josué e Caleb não estava adormecido de repente como o espírito dos outros, né? Estava ativado, eles estavam olhando pelos olhos da fé, eles estavam olhando pelo lado bom e estavam dizendo, se foi Deus que fez a promessa, foi Deus que preparou essa terra para a gente, então Deus vai nos dar essa garantia. Eu não tenho que temer, eu vou para cima, eu vou ser forte e corajoso,
porque eu vou chegar, eu vou tomar, né? Eu vou entrar, eu vou conquistar, porque foi Deus que preparou. E se foi Deus que preparou, então Deus vai dar estratégia de vitória. Olha que coisa forte. E lá na cabana eu falei assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Nunca mais eu volto aí. E me enchi de coragem, que não foi, de medo. Mas olha, o diabo ele sabia, né, que se eu ficasse lá, esse 1 ano que nós ficamos, né, que Deus ia fazer, porque foi o Senhor que preparou aquele lugar para nós buscarmos. Então, eu fui, no outro dia, queria ir embora para casa. Então, nós voltamos para casa. E lá em casa eu comecei a orar a Deus, falei, não quer saber? Vamos de novo, né, para lá. Vamos, falei, não, vou junto, tô junto, vamos embora. Falei, não vai ter, foi uma aranhazinha só que entrou, né? Chegamos lá, queridos, na cabana. Abriu a porta, entrando para dentro da cabana, acendeu a luz. Olhou, não tinha nada. Falei, glória a Deus, foi exterminada, né? Foi só aquela aranha mesmo. De repente, algo começou dentro de mim, assim, o medo, esse espírito de medo, ele faz a gente ver coisa onde não tem, não é? Ele faz a gente ouvir coisas que não existem, né? É assim, é isso que o medo faz, para nos neutralizar. Ele traz pensamentos terríveis de morte, pensamento de destruição, pensamento que... Lembra dos discípulos? Né? Jesus estava no barco com eles, e eles lá, todo tempo com medo, temerosos, vamos morrer aqui, gente. Ele trouxe a gente aqui para matar nós aqui, e ele está ali dormindo, e o Senhor Jesus lá, ó, igual o apóstolo Manuel estava lá no avião balançando, e quase caindo, né? E dormindo. Por quê, querido? Isso aí é ter essa confiança em Deus e saber que Deus está no controle. É acreditar, falar, não, se Deus falou que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Se Deus falou que é para mim aquela bênção é minha. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. E o medo não vai me neutralizar, não vai me parar. Eu não vou ficar parado aqui, eu vou caminhar. Eu não vou olhar aqui, ó, a nuvem, a turbulência, o chacoalho, né, a ânsia de vômito, eu não vou olhar nada disso. Eu vou olhar além disso. Eu vou olhar através do Espírito, né? Foi o que Josué e Caleb fizeram. Eles olharam com a lente do Espírito, né? Imagina. Abriu. Que coisa linda, né? E eles viram a terra, viu aquelas uvas, imagina, enormes, viu as romãs. Imagina, gente, que coisa linda. Provou de tudo aquilo. Isso é maravilhoso demais. Não vamos ficar olhando só as coisas, o lado ruim, vamos olhar o lado bom, né? E eles entraram, eles venceram por conta disso. Enquanto o povo, que era para aquele povo que ia demorar poucos dias para eles, né, entrarem na terra, para eles tomarem posse, demorou o quê? 40 anos. Por conta do medo, gente. Né? Começaram a se levantar contra Moisés, começaram a murmurar, Deus estava fazendo, Deus estava com eles. Né? Deus mandava ali de dia a nuvem de glória, à noite a coluna de fogo. O povo queria carne, o Senhor mandava as codornizes do céu. O Senhor mandava o maná para o povo. Deus estava cuidando do povo, dizendo, gente, vocês vão chegar logo ali, né? Eu tô alimentando vocês, eu estou dando tudo que você, eu estou trazendo a provisão para vocês, não deixei vocês só nesse caminho. Eu estou conduzindo vocês para chegar à terra. E o povo murmurou, o povo questionou, levantou contra Moisés. Nos trouxe até aqui, nos tirou de lá, para nós morrermos aqui no meio do deserto. O Senhor cuidava das vestimentas deles. E Jesus estava por perto, Jesus estava, né? O Senhor estava ali, Deus estava de olho, Deus estava cuidando deles, Deus estava trazendo toda a provisão para eles. E eles o quê? Não tomaram posse. Eles se encheram de medo. Porque eles estavam olhando só para quê? Para o deserto. Só para a parte ruim. Eles não estavam com os olhos espirituais abertos, a visão espiritual aberta. Amém? Então eles o que era para ser rapidinho, demorou 40 anos. Tem pessoas, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Tem pessoas que nascem e Deus colocou sonhos
dentro do coração dessas pessoas. Deus implantou sonhos. Ou Deus falou através de profeta, como o Senhor falou quando o Senhor levantou o profeta Joel. E o profeta falou, anunciou, falou que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. Hoje eu entendo porque que o Senhor fez essa promessa para o seu povo, porque através desse Espírito é derramado um Espírito de encorajamento sobre nós. E aí o profeta vem dizendo que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E fala que os jovens teriam visões e os velhos teriam o quê? Sonhos. Então, tem sonhos, projetos que Deus coloca dentro de nós. Talvez alguém anunciou, como o profeta Joel, né? Anunciou sobre você. Deus falou em sonho para você. Deus falou de alguma forma ao seu coração. Te deu um sonho profético de algo que Ele vai fazer na sua vida, de algo que Ele vai fazer na tua história, de como Ele vai te usar, do teu ministério, não sei, né, da tua empresa, não sei, de uma empresa que você tanto sonha, de uma casa, de um carro, de um casamento, eu não sei. De repente Deus te visitou no sonho e falou isso para você. Mas entenda uma coisa, agora tem pessoas que Deus coloca esse sonho dentro delas, mas elas morrem e elas não conseguem viver esse sonho. E a culpa é de Deus? A culpa não é de Deus. A culpa é de quem não acreditou. A culpa é de quem só olhou para as impossibilidades. Entende isso? Porque os sonhos não é só para ser sonhado. Os sonhos é para ser vividos. E nós temos que viver para que esse sonho se cumpra em nós. Apóstola, e quais são os sonhos de Deus? Que são os sonhos maiores. Os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus é maior do que o nosso. É muito maior, gente. Entenda isso.